E aí, oitavo ano, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, na semana passada nós paramos aqui, né, no relevo da América do Norte e continuando ainda na América do Norte, especificamente, do continente americano, né, a gente vai para a hidrografia. Primeiro, o que seria hidrografia? A palavra hidrografia significa descrição da água, né? Então seria toda essa água de uma forma descrita, ou seja, falar sobre a água de uma região. No caso da América do Norte, a gente tem aí Canadá, Estados Unidos e México, como a gente viu. Bom, no Canadá, nós encontramos uma grande quantidade de lagos originados pelo aquecimento gradual das temperaturas dos derretimentos das geleiras. Como a gente viu lá naquele mapinha aqui, ó, o Canadá está aqui. Então, essa área de extremo norte é uma área composta por geleiras. Então, no verão, essas geleiras, né, do topo das montanhas derretem e acabam formando rios e grandes lagos. É claro que isso é um processo gradual de milhares de anos, de milhões de anos, mas a maioria dos lagos e rios do Canadá vem desse processo. No oeste dos Estados Unidos encontramos o Rio Colorado, internacionalmente conhecido Grand Canyon, né, que é um rio extremamente famoso nos Estados Unidos, por conta da sua coloração, por isso esse nome. Vários rios dos Estados Unidos têm nascentes nas montanhas rochosas e correm em direção das planícies central, desaguando no Golfo do México, né? Como os Estados Unidos e México fazem fronteira, alguns rios nascem num país e terminam no outro, né? No caso dos Estados Unidos, que está acima, nasce nos Estados Unidos e termina no território mexicano, que está abaixo dos Estados Unidos. O transporte hidroviário, o que é esse tipo de transporte? Transporte em rios, né? É um importante meio de integração entre a economia canadense e estadunidense, pois reduz o custo de deslocamento de produtos comercializados. Os rios do Canadá é muito grande, né? Não só os rios, mas também o lago, né? Eu já tive a oportunidade de ir ao Canadá e diversas travessias, né? Pequenas ilhas, o fato de você ter imensos rios cortando parte dos territórios do Canadá. Então a gente tem transporte hidroviário ligando a gente de uma ponta a outra, levando a gente para ilhas, né, que existem no território do Canadá. Eu conheci só uma parte, né, que é a cidade de Toronto, mas Toronto, por exemplo, já tem várias ilhas, né? Então, com um tipo de transporte hidroviário, a gente consegue fazer isso. Estados Unidos também, você pode fazer. Estados Unidos é a ilha de Manhattan, né? Nova York é uma ilha. Uma das partes que compõe Nova York é uma ilha. Então você tem rios, ilhas de rios, você tem rios cortando esses territórios. Por exemplo, a famosa ponte do Brooklyn, né, é cortado por um rio, né? O que separa Manhattan do Brooklyn, que são duas ilhas, são rios. Então, aquela famosa ponte você pode fazer ou a travessia por cima dela, ou você pode fazer a travessia por baixo, com barcos. Então, Estados Unidos e Canadá utilizam muito esse transporte hidroviário. E aqui a gente tem o Grand Canyon, né? Só para vocês terem uma noção, esse rio que é chamado do Rio Colorado, por conta aí dessa coloração diferente dele. Bom, o clima da América do Norte. A América do Norte ela vai apresentar diferentes climas. Um desses climas é o clima polar. E aí a gente tem características desse clima e os animais característicos dessa região, tá? A gente já falou sobre isso, sobre a questão de clima. Vocês já viram, né? Perdão. Então isso é só para reforçar. Não, eu falei com vocês, mas sétimo ano se estuda muito clima. Então eu coloquei aqui as imagens, né, para facilitar melhor é, o entendimento de como funciona esse clima. Uma característica do clima polar, né, é a característica de temperaturas baixas e com isso a gente sempre vai ter presença de neves, principalmente no topo das montanhas. Outro tipo de clima é o clima frio, encontrado principalmente no Canadá. Percebam que esse tipo de clima vai apresentar essa
tipo de floresta, que é a floresta composta por pinheiro, né? O pinheiro é uma árvore para o frio, né? Chegou no Brasil, adotamos o pinheiro no Brasil, mas não faz o menor sentido ter um pinheiro no Brasil, né? Porque é uma árvore para frio, uma árvore para neve. Ele tem essa característica assim de folhas para o alto, justamente para isso, para quando a neve bater aqui, ela não acumular nas suas folhas. Por isso que o pinheiro é o símbolo do Natal, porque Estados Unidos, Canadá, em dezembro, que é o Natal, é o inverno, né? Então é a única árvore que sobrevive ao inverno, a única árvore que dá folha no inverno. O resto das árvores no inverno nesses países ficam tudo com seus galhos secos. O outro clima é o clima temperado, que todo mundo sonha em ver esse clima no outono, né? Que é essa imagem linda, quando as árvores começam a ficar com essas colorações, porque você tem que lembrar que o outono, a árvore ela começa a perder as suas folhas para a chegada do inverno, então as temperaturas já começam a cair. A gente vê isso como muito bonito, mas na verdade para a árvore isso é muito triste, porque ela está perdendo a sua coloração, né? É uma árvore é verde, né? Bonita no verão e quando chega no outono ela começa a perder a sua coloração porque as suas folhas começam a morrer. Triste para a árvore nesse sentido, mas bonito para a gente que a gente vê essas cores maravilhosas. E aí as árvores são chamadas de folhas caducas, né? Porque elas perdem suas folhas durante o inverno. Outro clima que encontramos é o clima semiárido. Todos esses climas ainda estão dentro da América do Norte, tá? É o clima semiárido e o clima desértico. Esses climas são bem parecidos, tá? E aí a principal característica desse clima é baixo índice pluviométrico. O que é índice pluviométrico? É índice de chuva. Então, áreas que possuem um clima semiárido ou deserto, você tem uma quantidade de chuva muito pequena. E a vegetação é uma vegetação de plantas xerófilas. O que é isso da sala de ciências? Xerófilas são plantas que são adaptadas a ficar com pouca água. Qual é o exemplo mais clássico que a gente tem nessa imagem aqui? O cacto, né? É uma planta que consegue ficar mais tempo sem água. O outro clima é o clima subtropical. E aí a principal característica desse clima são temperaturas amenas durante o inverno, ou seja, o inverno não é aquele inverno rigoroso, e o verão é um verão bem quente, que é similar ao clima que a gente tem no sul do Brasil, né? Apesar de ser um clima mais temperado no clima do sul do Brasil, né, as regiões do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o inverno nessas áreas é um inverno mais rigoroso do que o Rio de Janeiro, mas também não chega a ser um inverno que vai nevar, por exemplo. Se bem que alguns dias existem dias muito frios, né? Curitiba, por exemplo, já bateu 0 graus no seu inverno. O clima região de montanha, né? O clima de montanha, ele só acontece, obviamente, em áreas que possuem montanhas, tá? E aí, esse clima é caracterizado por um clima frio, uma temperatura fria. Por quê? Por causa da altitude. O que é altitude? É a distância do nível do mar, do rio, né, para o topo da montanha. Então, quanto mais você vai subindo aqui, mais frio vai ficando. Percebam que, por exemplo, essa montanha, no inverno, ela vai ficar toda com neve. Porém, no verão, aqui é uma característica, é uma foto de verão, percebam que aqui embaixo a gente não tem neve, mas aqui em cima, mesmo no verão, a gente tem a presença de neve. Por quê? Porque aqui em cima, mais alto, muito mais frio. Então a neve aqui, mesmo no verão, não consegue derreter, porque as temperaturas aqui em cima são mais baixas. Então aqui ele tem um exemplo do clima de montanha, né? Essa diferenciação, né? De como conforme a gente vai subindo, ó, conforme a altitude vai subindo, vai ficando mais frio. Então aqui embaixo a gente já tem uma área mais verde, mais florida. Conforme a gente vai subindo, a gente já tem a presença de neve, porque a temperatura vai diminuindo.
E no caso das regiões áridas, né, que seriam essas regiões que não possuem grandes índices de pluviosidade, ou seja, grandes índices de chuva, a gente tem aqui montanhas que chegam às vezes até a atrapalhar o território. Atrapalhar em que sentido? Porque massa de ar úmida vem, a nuvem com chuva vem, molha toda essa região. Porém, quando ele encontra uma montanha, o que ela fala? Ó, não consegue atravessar a montanha, condensa e chove. Então chove só desse lado e não chove desse lado. Então essa área fica sendo uma área úmida e essa área fica sendo uma área seca. Por conta de quê? Por conta da elevação, por conta da montanha, que não deixou essa nuvem de chuva atravessar e chegar no outro lado para levar a sua umidade. Bom, semana que vem a gente vai começar a falar agora sobre a América Central, tá? Não vou esticar muito, senão o vídeo vai ficar muito longo e a gente sabe que muito tempo de falação vocês já não prestam mais atenção. A gente vai ter exercícios também, mas vou deixar as páginas lá do livro para vocês verem também. No livro seria o bimestre inteiro falando sobre a América, né? Então a gente está vendo partes a parte do continente americano, tudo bem? Então é isso, bons estudos, qualquer dúvida, estamos aí.